Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar como construir um conceito chamado comprimento de arco. O cálculo ele permite que você, olha só meu gato, que você faça o comprimento de arco de uma curva qualquer. E a ideia é que você tenha uma função que descreva essa curva e a gente utiliza aquela estratégia dividir para conquistar para a gente fazer esse problema. Só que aqui a gente vai começar a discutir finalmente o que é um somatório de rima, que é o único somatório que você pode usar a estratégia de integração para resolver o problema. Se não for um somatório de rima, não funciona. E aqui, quando a gente for fazer, sem usar um resultado intermediário que a gente vai colocar, a gente não gera o somatório de rima e a gente não pode fazer por integração. Mas a gente vai conseguir resolver esse problema e, finalmente, ver o que vai acontecer. Então, lembre-se que no cálculo você sempre tem uma função que descreve alguma coisa. Nesse caso, tem uma função de uma variável, y igual a f de x, descrevendo essa curva. Ela começa no ponto A e tem como valor um f de A, ou seja, um valor da função, e termina no ponto B, onde ele assume um valor f de B, né? Teu objetivo, quando a gente está falando em comprimento de arco, é encontrar o comprimento dessa curva. E a estratégia que a gente utiliza é a mesma anterior, que a gente trabalhou nas outras aulas. A ideia é você encontrar a figura geométrica que seja mais fácil de você fazer o comprimento de arco, porque não existe nenhuma fórmula aqui que calcule o comprimento desse estilo que você tem. Então a gente vai reescrever essa figura e vou ver um caso mais simplificado. Vou colocar aqui caso mais simples. O caso mais simples é esse daqui, ó. Pensa qual que seria, né, o caso mais simples, afinal, seria o caso em que você tem uma reta, né? No caso, se você tivesse uma função aqui, que começa no A e termina no B, e essa função ela se comportasse como uma reta, nesse caso você consegue determinar qual que é esse comprimento. Você não precisaria nem saber de cálculo para fazer isso. Por quê? Porque veja que o comprimento, nesse caso, é a hipotenusa de um triângulo construído assim, ó, onde essa base é B menos A, e essa base aqui é f de B menos f de A. Então, a gente conseguiria encontrar qual que é o comprimento. Eu costumo denotar comprimento pela letra S, ó. Então, vou colocar assim, S é o comprimento. E veja que ele vai ser dado como a raiz quadrada dos cômodos quadrados coordenados. Então, se você tivesse que fazer isso, pegava os quadrados catetos, somava tudo, e ia te dar a expressão. Vou colocar aqui B menos A, vamos colocar assim ao quadrado, mais f de B menos f de A ao quadrado. Você precisa concordar com isso, tá? No sentido que o comprimento, se fosse uma reta, ele seria simples de fazer. Qual que é a estratégia por trás da integração? Eu não consigo calcular o comprimento disso aqui. Entretanto, se eu separar isso por pequenas retas, daqui até aqui considera que é uma reta, até aqui outra reta, até aqui outra reta, e assim por diante, a gente poderia encontrar o comprimento de arco somando cada uma dessas retas. Essa que é a estratégia por trás do cálculo integral. Ó. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou dividir isso aqui em algumas retas. Esse primeiro ponto a gente costuma chamar de x0. Depois o próximo é x1, o outro é x2 e assim por diante. Esse último é o ponto xn. Então você vai dividir isso aqui em n blocos. Por isso que a gente começa no zero. Ó. Daí tem n divisões disso daqui. Como que você vai fazer o comprimento de arco nesse caso? Você vai somar cada um desses comprimentos. Só que perceba que quando você faz esse somatório, você acaba encontrando um valor aproximado. Ó. Isso aqui é uma aproximação, porque você viu que o desenho, a forma que a gente foi construindo, isso não dá exatamente igual. Mas vamos colocar aqui, é uma aproximação. O que você vai somar aqui? Você vai somar de k igual a 1 até n, cada uma das distâncias que isso aqui vai ter. Cada um deles vai ser dado por raiz de B menos A, que está mostrando aqui, é o intervalo em x. Nesse caso, a gente considera para simplificação, e depois não muda quando a gente faz em infinitas divisões, a gente considera que x2 menos x1 é igual a x3 menos x2, que é igual a x4 menos x3, e assim por diante. Então, cada um desses intervalos tem o mesmo tamanho. E a gente chama esse tamanho de ΔX. Então, esse B menos A, para cada um desses pedacinhos, vai ser ΔX. Esse é um dos catetos. O outro cateto, ele depende um pouco do ponto da função que a gente está falando. Ele vai ser f do ponto final, que é f de xk, menos f do ponto inicial, que é f de xk menos 1, tudo isso aqui ao quadrado. Note que dependendo da posição que você está falando aqui, se você está aqui, lá na frente ou qualquer outro, a gente vai obtendo novos e novas posições.
mas elas dependem da função. Quando você faz a diferença entre os valores de y, você encontra a altura do outro cateto. Para cada um desses comprimentos, você faz soma dos quadrados catetos, tira a raiz, vai te dar um comprimento de cada um deles. Quando você somar tudo, isso vai te dar uma aproximação. Qual que é a estratégia que a gente discutiu aqui no cálculo? Isso é uma aproximação, é verdade. Entretanto, se a gente fizer essa soma como um infinito, fazer infinitas divisões, fazer ele tender a infinito, de forma que o ΔX tenda a zero, esse resultado que era aproximado, qual o resultado? Esse aqui, ó, somatório de k igual a 1 até n, que é infinito, né? De raiz de ΔX ao quadrado, mais f de xk, menos f de xk menos 1 ao quadrado. Esse resultado aqui, agora, ele é um resultado exato. E essa é a discussão que a gente fez, né? Quando a gente fez área de curva, a gente fez isso. A gente dividiu cada pedacinho em um quadrado e depois somou todos e viu que a aproximação virava uma igualdade quando você fazia o limite dele tendendo ao infinito. A gente fez isso com o sólido de revolução. Quando você tinha um sólido de revolução, você dividia em vários discos, fazia uma aproximação e verificava que essa aproximação é igual quando você faz essa quantidade de visões tender a infinito. Até aí não tem problema nenhum. A questão é que essa passagem para a integral, quando a gente resolve esse problema de somar infinitas partes com a integral, é uma passagem que só funciona quando você tem um somatório de Riemann e, finalmente, daí você consegue fazer a transição, né? Acontece que essa expressão no formato que está aqui, ele não é um somatório de Riemann. Por quê? Quando você tem isso aqui, ó, somatório integral de f de x dx, isso aqui, que é a integral, né? Ele é equivalente a esse somatório, limite de n tendendo ao infinito, quase igual lá, né? Ó, de somatório de k igual a 1 até n, de f de xk vezes ΔX. O que acontece é que o somatório de Riemann, ele é escrito como um produto entre ΔX e uma função de xk, por exemplo. Então, o importante é, você precisa ter sempre o somatório de Riemann nesse formato que está aqui. Limite de n tendendo ao infinito, do somatório de k igual a 1 até n, de fxk vezes ΔX. Precisa ter esse produto aqui. E note que a expressão que eu construí aqui não apresenta esse tipo de produto. Tem ΔX quadrado, tem raiz, tem um monte de coisa que não faz. Quando a gente fez o volume de sólido de evolução, vale até a pena você dar uma conferida, tá? A gente fez o volume e lá aparece um produto. Por isso que eu posso colocar πf de x ao quadrado em evidência e escrever o integral de Riemann. Mas aqui a gente já começa a ver que eu não posso fazer isso aqui, porque eu não tenho esse produto ΔX. Claro que por que eu preciso ter o produto ou tal, é uma coisa que a gente discute bem mais avançado, quando a gente faz disciplinas, por exemplo, de análise matemática, tá? Mas o importante é que você tem que reconhecer que o somatório de Riemann é um produto de ΔX por uma função. Só assim você faz essa passagem para esse símbolo. O que significa passar para esse símbolo? Significa que você pode usar as regras de integração para encontrar a família de antiderivados. E aqui faltou só um AB, né? De A até B, né? Bem, se ele não é um somatório de Riemann, será que a gente consegue fazer uma mudança para que isso vire um somatório de Riemann? Essa que é a estratégia que a gente vai fazer agora, tá? Então, para isso, você tem que notar uma coisa aqui. Deixa eu só escolher uma cor. Viu que as cores estão mais fortes? Troquei aqui, mas não tinha colorido, então só vai ter azul e preto agora. Bem, vamos fazer assim. Quando eu tenho dois pontos aqui, deixa eu pensar um desenho que vai ficar bom aqui. Tá bem. Quando eu tenho uma função e eu encontro essa taxa de variação, eu estou encontrando um resultado. Esse resultado aqui da taxa de variação, você deve se lembrar que é, pela derivada, a variação de y, que é isso aqui, ó, menos divididos pela variação de x, nesse caso entrou o ΔX. Essa expressão que está aqui indica para mim a taxa de variação média. Tá? Lembre-se que quando a gente for construir a derivada, essa expressão que estava aqui representava a taxa de variação média, aquela que se conhece no ensino médio, ΔY sobre ΔX. Acontece que a taxa de variação média não é igual à taxa de variação instantânea, mas existe um resultado chamado teorema do valor médio que mostra que existe num intervalo entre os dois pontos extremos, existe um ponto em que a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Não vou entrar muito em detalhes, mas até pretendo gravar um vídeo sobre isso um dia. Esse se chama teorema do valor médio. E nota, então, o que acontece é que existe um valor entre os extremos do intervalo em qual a derivada é igual aos valores
igual a taxa de variação média. Se é assim, eu vou escolher um valor entre xk e xk menos 1. Mas nessa construção que eu acabei de colocar, quando você faz infinitas divisões, o xk e o xk menos 1 eles estão colados um com o outro. Esse ponto intermediário que está entre os dois, ele é praticamente os mesmos. Na verdade, o ponto xk e o ponto xk menos 1, eles são tão colados que é quase o mesmo ponto. Ainda mais o ponto C que está entre os dois, então é mais os mesmos pontos ainda. De forma que eu posso escrever uma pequena mudança aqui, que fica bem significativa. Ó. Deixa eu só apagar essa bagunça aqui, para a gente escrever essa mudança. Eu vou dar uma ajustada nessa expressão que eu coloquei aqui, usando o teorema valor médio. A gente vai ficar com uma expressão desse tipo. Ó. S é igual limite de n tendendo a infinito, de somatório de k igual a 1 até e, até aqui nada mais, né? Aqui eu vou colocar raiz de Δx ao quadrado mais esse f de xk menos f de xk menos 1 ao quadrado, ó, veja que ele aparece no teorema valor médio. Ó. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter isso aqui, ó. F' derivada num ponto C, esse ponto C pode ser o próprio ponto xk. Por quê? Porque ele é praticamente o mesmo que o ponto C. Isso aqui ele vai entrar ao quadrado. Vezes Δx, que também entra ao quadrado, que está aqui, e é ótimo. Veja que eu substituí no valor de f de xk menos f de k menos 1 essa expressão, como ela é ao quadrado. Entrou isso aqui ao quadrado, entrou isso aqui ao quadrado. Por que eu coloquei xk em vez de c? Porque é praticamente a mesma coisa. xk, xk menos 1, eles estão tão colados um com o outro que a gente poderia dizer que é praticamente o mesmo ponto. Então, na aproximação, eu não vou perder isso. Você vai falar, poxa, professor, na verdade eles não são os mesmos pontos. Mas pensa, porque a gente está pensando de forma infinitesimal. Então, se você pensou que existe um ponto no meio, na verdade você não está usando ainda o teorema, o n tendendo a infinito. Porque, veja, quando você vai fazer infinitas divisões, pegar vários comprimentos de ar, colocou um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, assim por diante, quando você tem um aqui, outro aqui, e consegue imaginar que tem um no meio, significa que você não dividiu tudo que podia. Então você pode dividir no meio de novo, e 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 assim por diante. Veja como esse conceito é muito estranho, né? Por isso que a gente tem uma técnica boa para resolver, quer dizer, boa de solução, mas péssima de resolver, né? Porque eu não consigo dividir isso em infinitos pedaços. É humanamente impossível, né? Bem, vamos trabalhar um pouco com a álgebra aqui, ó. Esse comprimento de arco ficou assim, ó, limite de n tendendo a infinito. Aqui, ó, ficou somatório de k igual a 1 até n. Agora, note, esse Δx eu posso pôr em evidência, ó, e ainda tirar da raiz. Fica Δx, que multiplica 1 mais f' de xk ao quadrado. Tá aqui. Tirei da raiz. Isso aqui é a raiz, né? Ainda. Vou colocar elevado a meio, tá? Para dizer que é a raiz aqui. Então veja que eu tirei o Δx da raiz. E agora eu acabei de escrever o somatório de Riemann. 1 mais f' de xk ao quadrado elevado a meio é essa função f de x. E tá multiplicando o Δx, ó. Só tá trocada a ordem, ó. Mas tá multiplicando o Δx. Então eu posso, finalmente, esse é um somatório de Riemann e eu posso transformar isso na integral. Isso aqui vai ficar integral de A até B. A função entrou essa toda, ó. Aquilo é raiz, né? Vamos pôr ela como raiz agora. 1 mais f' de x. Por que de x? Porque xk vai ser mapeado pela função x para cada um dos valores que você for colocando xk, né? Vezes Δx na integral de Riemann passa a ser dx. Tá aqui. Essa expressão que a gente acabou de escrever representa o comprimento de arco da função. Nota a estratégia que a gente faz para resolver o problema. A ideia ainda é divide um monte de partes e resolve. E note que você pode usar isso no que você quiser. Só que quando você não consegue escrever o somatório de Riemann, não consegue resolver pelo método de integração, tá? Essa que é a ideia que eu estou querendo comentar. Mas, claro, vão funcionar métodos numéricos. Quando você estudar cálculo numérico, você precisa resgatar essas ideias para você poder estruturar algum método que resolva o problema, tá? Vou fazer no próximo vídeo um exercício sobre isso, antes de partir para outra condição que a gente pode usar a integral para resolver, tá bom? Bora!